Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira. Este é aquele dia da semana em que temos palavras bem arrumadas. O apontamento semanal com o escritor Vitorino de Sousa, que está connosco. Bem-vindo, Vitorino. Olá, cá estamos outra vez. Nós a marcar presença aqui no meiozinho da semana com a nossa conversa habitual destas palavras bem arrumadas. E vamos à proposta de hoje. Ora bem, como se está a aproximar o tempo dos passeios, não é? E há muita gente que não gosta de viajar em julho e agosto, porque é uma confusão. Pois. Então nós vamos já dando aqui uma sugestão que umas dicas. Da costa alentejana. Adoro. Não é da costa de Algarve, mas é da costa alentejana, que é uma coisa que se chama Ilha do Pessegueiro. Exatamente. Tá? A Ilha do Pessegueiro, que fica ali mais ou menos um bocadinho a sul de Porto Covo, entre Porto Covo e Vila Nova de Mil Fontes. É uma ilha que está muito perto da costa, tem ali um canal muito, muito perto, e é uma ilha que tem imensa história. De facto não é uma ilha, né? Aquilo é uma duna, é uma duna que cristalizou e se transformou numa ilha, não é? Portanto, realmente a Ilha do Pessegueiro tem origem num vasto sistema de dunas, de facto, não é? E que se estendia pelo litoral da costa alentejana há cerca de 70 mil anos, e portanto há imenso tempo. E nessa altura, evidentemente, que havia o clima era completamente diferente, e o nível da água, ou seja, a linha da costa não era onde é agora, evidentemente, não é? Portanto, estas zonas dunares, como se chama, dá-se-lhes o nome de areia eólica. O que é isto de eólica? As pessoas às vezes, energia eólica, tá? O que é de onde é que vem esta história do eólica? Bem, é muito simples. Vem do deus grego do vento, que se chamava Eolo. E, portanto, é como nos desertos, não é? Nos desertos há aquelas dunas, mas estão sempre a mudar de forma e de posição e tal, porque os ventos empurram a areia de um lado para o outro. E então, presentemente, ela a ilha, essa ilha, vamos chamar ilha para simplificar, não é? É composta por fragmentos de conchas e encontram-se ainda vestígios de uma fauna, vestígios fósseis, evidentemente, de uma fauna que, evidentemente, já não existe, não é? Quer dizer, uma coisa que existiu há muito tempo. Mas o que é mais engraçado é que tem um registro fóssil de pegadas de aves, que é o único conhecido em Portugal, não é? Porque se o animal for muito pesado e deixar a sua pegada na areia ou na lama, não sei o quê, quer dizer, o peso do próprio animal faz com que a pegada seja funda, não é? Agora, uma ave, a gente imagina uma gaivota, deixa uma coisinha muito superficial, não é? Portanto, é difícil encontrar, ao fim deste tempo todo, encontrar uma pegada de uma ave, não é? De uma ave. Portanto, esta ilha está separada de terra por um canal com cerca de 250 metros de largura, portanto é uma coisa muito, muito pequena, e o canal tem mais ou menos 7 metros de profundidade. Portanto é um canal que, quando está à corrente, tem uma certa perigosidade, não é? Mas partindo de Porto Covo, que é um bocadinho mais acima, não é? 10 minutos de barco e já estamos na ilha, e há lá um barco que faz essa. Portanto, é um passeio muito agradável. Porto Covo é um sítio lindíssimo, tem praias lindíssimas. Vila Nova de Mil Fontes é um sítio lindíssimo e, portanto, é uma bela sugestão. Portanto, da fauna, ou seja, da bicharada que havia há 2 milhões de anos, num período que se chamou Pleistoceno, evidentemente já não há nada, não há nada na ilha. No entanto, parece que há lá uma coisa que se chama a cobra cega, que não é cobra, é um anelídeo, mas como é parecido com a cobra e tal, é um animal anfíbio, e sim, parece que há lá uns bichinhos desse género, e que a pessoa poderá encontrar, eventualmente se for lá. No entanto, se a parte da fauna, da bicharada que vive ao ar livre, já não há realmente registro nenhum, é evidente que no que toca à fauna
piscatória, ou seja, os peixes e outros animais, continua a ser um lugar privilegiado, e por isso é que, evidentemente, Porto Covo ainda continua a ser um porto de pesca, não é? É uma vilazinha pequenina, mas continua a ser um porto de pesca. Portanto, o que é que aconteceu? Todas estas condições, não é? Ao longo do tempo, juntamente com os minérios da Serra do Cercal, que é uma serra que fica logo ali perto, não é? E também, digamos, a sua posição estratégica, facilitaram a ocupação humana da Ilha do Pessegueiro entre os séculos IV a.C., imagina, e a primeira metade do século V depois de Cristo, ou seja, quase 1000 anos, não é? E no meio desta confusão, não é? A segunda metade, digamos assim, deste período, estiveram lá os romanos. Evidentemente, porque os romanos estiveram em toda a parte. Estratégicos. E quando se falava de peixe, não é? Os romanos vinham a correr porque eles faziam um molho, que devia ser uma coisa horrorosa, que era um molho que era feito com as tripas dos peixes, e aquilo era muito trabalhado, mas naquela altura era o gourmet da altura. Era uma das coisas mais, uma das exportações, digamos assim, mais importantes dos romanos. Mas por agora vamos ouvir uma musiquinha. Que ilustra. Portanto, vamos ouvir uma canção que se chama Jura, do Rui Veloso. Os ouvintes não têm que jurar que vão à Ilha do Pessegueiro, não é? Mas, se fossem, eu acho que não se arrependiam. Então vamos lá ouvir o Rui Veloso. Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM. Sabe sempre bem ouvir Rui Veloso. Ora bem, então estávamos a falar dos romanos, não é? E os romanos, o que é que aconteceu? Não só porque havia os tais metais ali na Serra do Cercal, não é? E os romanos vinham essencialmente para aqui para fazer a exploração da metalúrgica, e fizeram um porto ali, não é? Portanto, era um entreposto onde chegavam barcos, partiam barcos, essencialmente fazendo um tráfego com o norte da África. E com o tempo isto foi transformado evidentemente numa indústria de salga de peixe, porque era também uma coisa fundamental, porque os romanos tinham imensos exércitos e portanto ainda não havia conservas em lata, e portanto tinha que haver a salga de peixe, não é? E também, claro, como também acontecia com os nossos amigos romanos, imagina digamos uma instalação de salga de peixe com um balneário, porque os nossos amigos romanos já sabem que não faziam nada sem de vez em quando, ao fim do dia, enfiarem-se todos dentro de um tanque para relaxar, não é? Que é um hábito que se perdeu e é pena, não é? Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que muito mais tarde, já no século XVI, no período precisamente em que Portugal esteve sob o domínio espanhol, não é? Mais concretamente entre 1580 e 1640, e durante esses 60 anos tivemos 3 Filipes, não é? O Filipe II, o Filipe III e o Filipe IV. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, como era normal nessa altura, não havia sítio do mar Mediterrâneo ou da costa portuguesa ou de qualquer outra costa onde não houvesse corsários e piratas, porque era a roubalheira à vontade, não é? E portanto aqui havia muitos os corsários ingleses, que eram já, nessa altura, já estavam a começar a ser os donos do mar, digamos assim, como vieram a ser depois, não é? E os argelinos, aí o pessoal da Argélia, não é? E o que é que aconteceu? Que perante esta situação, não é, as autoridades projetaram ou decidiram projetar a construção de um porto ali para, enfim, para ter mais condições para um porto oceânico na costa alentejana. Todavia, o Alexandre Massai, que foi o engenheiro italiano encarregado de fazer a coisa, foi incumbido também de construir um pequeno forte na ilha. Portanto, o ouvinte que for lá e olhar de terra para a ilha, vai ver a ilha tem é ligeiramente em forma de monte, evidentemente, e no ponto mais alto, a ilha é muito pequenina, tem as ruínas desse forte, não é? E em terra, em frente da Ilha do Pessegueiro, tem também um outro forte que ainda lá está, as ruínas, evidentemente,
para defender aquele canal. Porque estava o forte em terra e tinha o outro forte no meio da ilha, não é? No entanto, não sei muito bem porquê, o texto não diz o que é que se passou. O projeto foi abandonado em 1603, portanto não chegou a construir o forte da ilha, que ainda lá está, portanto, só que não foi concluído, portanto era um forte com alguma dimensão, mas não chegou a ser acabado. Não é? Então, deixaria de fazer sentido? Sei lá. Não sei porquê. Nós estamos a falar do período filipino, não é? Portanto, Portugal nunca chegou a perder, digamos, a sua autonomia. Era uma província de Espanha, digamos assim, mas as decisões relacionadas com Portugal e não sei o quê eram tomadas também por gente daqui. Os espanhóis nunca chegaram a colar o território português à Espanha. Fazia parte do Império, mas... Não é? Bom, o que é que aconteceu? Só muitíssimo mais tarde, em 1978, imagina, é que realmente o maior porto oceânico foi construído, não muito longe, em Sines, ainda lá está. Com importância nacional, a cerca de 10 km a norte da ilha do Pesqueiro. Portanto, todos sabemos o porto de Sines, que é essencialmente um porto de recebe barcos com combustíveis e tal, não sei o quê. Bom, e tem que ser muito forte, porque o mar ali não é brincadeira. Pois. Não é? Então, é um bom projeto de passeio. Não é? Portanto, a melhor maneira de lá chegar é tomar aqui a A22 e quando se chega lá à ponta, no final, tem um desvio à direita que deve dizer Odmira ou algo por aí. É meter por essa estrada ali acima e não tem que enganar, vai lá dar. Os famosos até americanos descobriram, por exemplo, a comporta, portanto, como nós não vamos descobrir. Exatamente. Primeiro vai encontrar Odmira, depois vai a Vila Nova de Mil Fontes, vai continuar a subir e às tantas tem um desvio à esquerda, para quem vai de baixo para cima, não é? Tem um desvio à esquerda que diz a Ilha do Pesqueiro e um bocadinho mais acima Porto Covo. Portanto, convém, é muito bom, é um passeio muito bonito. Eu conheço aquilo, já lá fui várias vezes. E tem praias, portanto, se tiver bom tempo e se as pessoas não tiverem medo da água fria. Pois, essa é a questão. Estamos habituados aqui a esta ponta. De maneira que resta dizer que esta ilha está integrada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e, portanto, fica mais ou menos, se eventualmente houver alguém em Lisboa, prepare-se para 180 km, mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. E então aí a sugestão é que saia de Lisboa direito a Setúbal, apanhe o ferry para Setúbal, com o carro e tudo, e depois, quando chegar a Troia, é sempre em frente, por ali abaixo. Não tem que enganar. Belo passeio que demos hoje, sim senhor. Já Okay. em maio, agora por esta altura que é a altura ideal para... Agora está tranquilo, ainda não há muita gente. Ainda não há muita gente, o clima já está aceitável e, portanto, é uma boa sugestão. Palavras bem arrumadas, hoje o desafio que fica, sabendo mais ao mesmo tempo desta Ilha do Pesqueiro. Vitorino, obrigada. Nada, até para a semana. Rádio Gilão, em 98.4 Tavira e 94.8 Algarve e online radiogilão.com. Sempre consigo, em cada dia.